tarefa e aos coordenadores municipais que acabaram de passar os seus bastões. Muitos ainda foram redirecionados, reconduzidos para continuar com o bastão dirigindo na cidade. Quando a gente conta a história de um partido que não se vende, que não aceita a doação de grandes capitais para ser financiado, que tem militância disponível e inspirada dentro da organização, tem uma beleza muito incrível. Mas quem vive ela na pele sabe a feiura do dia a dia. Então, acho que também cabe aqui, diplomática e educadamente, querendo ser o mais gentil possível nessa fala de boas-vindas, desculpas oficial a tudo aquilo que a gente ainda não conseguiu responder, que a gente ainda não conseguiu ser o suficiente, no esforço de que nas próximas direções e nas próximas temporadas a rede consiga achar resposta para essa maneira de fazer política que a gente escolheu. Estruturalmente, cada um sente, eu acabei de dizer, e realmente para mim só tem uma condição de melhorar isso, que é cada um fazendo um pedacinho, cada um com a crítica que faz, dando a resposta de qual é a solução que gostaria de pertencer, que gostaria de executar. Então, sejam todos mais do que bem-vindos a esse grupo de trabalho gigante que a gente tem hoje aqui na Conferência Estadual para responder as perguntas que vão ser apresentadas para nós. Acho que concluo assim as minhas palavras de boas-vindas, com o coração cheio de gratidão por todo mundo que candidato, apoiador de candidato, membro de comissão municipal provisória, filiado, dedicado dentro dos processos de construção, está aqui essa manhã, viajou horas, acordou de madrugada, chegou ontem em São Paulo para poder estar aqui cedo. Nossa palavra de obrigado é tudo que a gente quer entregar para vocês e conseguir construir juntos nessa manhã alguma coisa que dê mais esperança e mais força para o ano que está por vir. Eu não vou me ater à conjuntura estadual, porque nesse momento eu quero chamar para compor a mesa as pessoas que dirigirão os trabalhos da abertura da pauta, de fato, da Conferência Estadual. Então, eu chamo o Lucas Brandão e o Fred, representando a Executiva Nacional. Onde é que eles estão? Muito bem, venham para cá, queridos. Conhecidos e sabidos de todos. Quem não conhece ainda, Lucas Brandão, nosso coordenador lá na Executiva Nacional, e o Fred, que acabou de assumir a empreitada também na Executiva Nacional, que veio lá do Rio para acompanhar a gente. Obrigada. Eu queria convidar o Caio Amado, nosso queridíssimo líder lá, inspirador, exemplo de poder, como é que faz, para fazer a fala de conjuntura do Estado de São Paulo, e queria convidar o Zeytuni, nosso vice-prefeito lá na cidade de Guarulhos, também para acompanhar o Caio nessa fala de conjuntura, e também nosso vice-prefeito Caio Gaiani, da cidade de Itu, que está por onde? Aqui, Caio, obrigada. Bem, eu passo a palavra então para que o Caio, na companhia do Zeytuni e do outro Caio, é um Caio com Caio, um Caio com C, faça a fala de abertura para uma leitura e reflexão nossa de conjuntura estadual. Logo em seguida, o Lucas faz a fala junto com o Fred de leitura e reflexão nossa sobre a conjuntura nacional. Eu gostaria muito que o Zé participasse dessa fala, e por acaso ele está ali cumprimentando todo mundo, porque é uma simpatia em pessoa, e aí ele compõe aqui com a gente também, e eu não vou arredar o pé daqui, porque o feminino tem que estar aqui nesse negócio, é importante, tem que ter mais. 2 mulheres, 3, que queiram compor aqui comigo, como é que é? As minhas, até minha candidata a prefeita lá na cidade de Campinas, a Marisa, se candidata na cidade de Mauá, cadê ela? Traz a Marisa aqui para mim, traz a Súria aqui. A Luz, minha liderança no Elo Nacional de Mulheres, por favor. A Duda, minha coordenadora de organização aqui na cidade de São Paulo. Não, os homens vão ceder as cadeiras, vão ficar de pé atrás das cadeiras para vocês ficarem mais... Por favor, ocupem as cadeiras. A gentileza transborda. Já tá mais bonito. A Tereza, representante dos artistas. Sobe aqui, Tereza. Faz favor. Aê! Só faltou o violão. Antigamente ela cantava. Antigamente ela cantava nos eventos, agora ela não está cantando mais.
Obrigada, Tereza. Você vai convidar um pouquinho para lugar para você agora, nesse exato momento. Eles fazem a fala de conjuntura e a gente faz composto dessa forma, depois a gente desmonta e fica a só... A cortesia é aplaudida. O feminismo é não pedir para o homem levantar se der lugar para cadeiras na mulher. Ficar de pé. Como queira, a liberdade entre nós. Caio, amado, por favor. Você é só guardiã do tempo. Pode começar, Caio. Calma, nem cheguei. Ah, eu não sabia onde é que você ia vir. Você vai vir nesse microfone? Fica aqui do meu lado. Só tinha um na frente dele. Vai, Caio. Tá funcionando aqui? São Vicente te espera, Caio. Bom, Zé, vamos sentar aí, vamos? Beleza. Pessoal, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Que alegria estar aqui com vocês hoje, que alegria estar vivendo mais um momento desse de convenção. Acho que a lei já deu a entrada inicial. Eu tenho aí essa missão de falar um pouco de conjuntura estadual, mas é importante dizer o que significa ver, mais uma vez, um auditório cheio da rede, de pessoas que querem sim pensar uma construção diferente para o nosso estado, para o nosso país, para as nossas localidades, porque a localidade importa muito, é onde as pessoas vivem, é onde as pessoas passam o seu dia a dia. E a gente está aqui hoje, reunido num domingo, o dia inteiro, para poder falar de fato sobre uma construção diferente. Bom, gente, falar de conjuntura estadual, para mim, é sempre um desafio interessante dentro da rede, né? Inclusive tenho proposta para hoje, para a gente poder conversar um pouco mais, mas acho que a gente pode falar um pouco, encaminhar um pouco do ponto de vista do que é ser a rede nos municípios e pensar o Estado a partir disso. Nós temos diversos exemplos de ativismos que acontecem por todo o Estado e que muitas vezes a gente não consegue dar a projeção como deveria enquanto um partido político. A rede, nesse momento, está extremamente envolvida de cabeça dentro, por exemplo, de barrar a construção de uma termoelétrica em Peruíbe, uma área que destruiria toda um espaço ambiental, toda uma vegetação, aumentaria a temperatura das águas, interferiria na dinâmica ambiental e social daquele território e da Baixada Santista. Peruíbe está engajado através de um ativismo autoral. A nossa região está buscando se engajar, mas a rede no estado de São Paulo ainda não conseguiu se fortalecer o bastante a ponto de assumir uma pauta como essa. Isso é responsabilidade de todos nós, porque uma hora vai ser na nossa região, perto da gente, mas em outros momentos pode acontecer na outra região, perto de você, de você e de você. Então, o momento onde a gente fala, e fala muito, por exemplo, sobre o ativismo autoral e como isso importa para a rede, chega um momento onde já satura só a gente ficar com isso no discurso. E a gente vai precisar assumir isso dentro da nossa postura institucional, dentro das nossas práticas. Esse é um dos exemplos. É claro que talvez a maioria de vocês aqui me conheça e conheça um pouco da trajetória e da construção de São Vicente, da Baixada, por conta dos nossos posicionamentos políticos, por conta da nossa construção de 2016. Uma campanha que enfrentou, sim, diretamente, um grupo político que governa o estado de São Paulo há 24 anos. Um grupo político que governa e desgoverna o estado de São Paulo. Porque quem governa sem transparência, quem governa prometendo linhas de metrô e inaugurando, fingindo que está inaugurando, quem inaugura maquete nas nossas regiões, é este desgoverno. E chegou a hora de a gente colocar um contraponto nisso. E chegou a hora de a gente assumir que é a partir das localidades que a gente faz esse contraponto. Que a base social que está aqui na representação de cada um de vocês, de cada cidade que vem, e das cidades que não vêm, e das cidades que tem delegado, e das cidades que não tem delegado, mas de cada um de vocês tem a responsabilidade de, sim, formar opinião, formar posição e se colocar perante a esse desgoverno do Estado de São Paulo, perante a um governo que não se pauta pela transparência, que não se pauta pela verdade junto às pessoas e que busca uma manutenção de poder.
E nós em São Vicente, de forma muito tranquila, e até agradeço a oportunidade da fala, porque sei que a nossa liderança no estado de São Paulo se desenvolve em torno daquilo que a gente constrói, e a nossa fala sim tem muito a ver com isso, porque na cidade de São Vicente a gente teve a oportunidade de encarar de frente, com vontade, o vice-governador desse estado de São Paulo, teve a oportunidade de ir para o debate, teve a oportunidade de olhar para aquele grupo político e falar: aqui não. Aqui a gente é independente e aqui vai ter sim a construção de uma campanha política de um jovem de 26 anos com mais uma cambada de jovem disposto a organizar o partido, disposto a enfrentar um processo de prestação de contas com um jovem de 22 anos que está ali me filmando nesse momento, disposto a enfrentar um processo de construção de imagem, de desconstrução de imagem da nossa, de reforçar a nossa imagem quando tentaram desconstruir dos mais velhos jeitos possíveis. Inclusive hoje, até hoje, a gente sofre essa desconstrução porque a gente optou por enfrentar o sistema, porque a gente optou por se pôr frente a esse desgoverno, porque a gente optou por se pôr frente a esse projeto de governo, esse projeto de poder, que governa a nossa cidade há 20 anos, há 16 anos, e governa o estado de São Paulo a esse mesmo tempo, e não é por acaso. Os políticos se articulam, os políticos negociam, os políticos dividem base, chamando de base eleitoral, base territorial, quando na verdade quem vive lá são pessoas. Está na hora de a gente pensar nas pessoas, e é por isso que a gente tem que se colocar perante o Estado. Em São Vicente a gente enfrentou isso, com apenas os 15 mil reais. Você já conhece essa história, mas é importante ressaltar. É importante ressaltar porque o Estado de São Paulo tem um legado que outros estados valorizam e o próprio Estado não. São Vicente tem uma história de 50 mil votos com apenas 15 mil reais. Num momento nacional onde as campanhas são colocadas em xeque por Caixa 2, por financiamentos de JBS e tudo mais, e a gente lá tem um case. Assim como outras cidades aqui têm cases também que precisam ser levantados e ressaltados. Temos São José do Rio Pardo, temos Campinas, temos lá Ribeirão Preto, temos várias cidades aqui, e até é um pecado eu tentar citar nominalmente cada uma delas, mas temos, pessoal, é esse ativismo autoral, que às vezes dialoga com o ativismo político-eleitoral, é esse ativismo que a gente tem que valorizar. Então vocês podem ter certeza que, se depender da gente, vamos sim fazer uma construção independente, vamos sim formar uma frente sustentável, uma frente, e já foi começado um projeto de rota sustentável, né, Zeituni? Mas vamos sim formar uma frente independente para contrapor esse desgoverno que governa ou desgoverna o estado de São Paulo nesses últimos 24 anos. E esse é o momento, pessoal, esse é o momento de a gente ressaltar os principais cases, ressaltar o que cada um tem a oferecer, seja as experiências internacionais de cada um, seja as experiências nacionais, seja a vivência política de cada um, seja o ativismo político de cada um, reunir tudo isso e entender o que é a rede de fato. Hoje a gente sai de um cenário muito difícil do que é a rede de fato. A gente virou um partido que dialoga para dentro, pessoal. A gente virou um partido de base de grupo de filiados, onde a gente só consegue se atacar e se falar e discutir só os problemas internos. Eu quero saber quando é que a gente vai dar a cara, a tapa no estado de São Paulo, puxar uma frente que dialogue com outros partidos, sim, partidos estes independentes dentro desse cenário, e a partir daí a gente construa, sim, uma nova forma de fazer política. Programática, um programa, com ideias, com propostas, com vontade de fazer diferente, com vontade de enfrentar o sistema. Se a gente foi criado em 2013 e até hoje a gente sobrevive, em 2014, enfrentar uma campanha quase na clandestinidade, e aí em 2016 o primeiro processo eleitoral, e se a gente até hoje sobrevive, está na hora de a gente colocar a mão na nossa própria consciência e se perguntar: o que cada um de nós estamos fazendo, o que cada um está fazendo pelo processo de construção estadual? Como é que a gente vai construir propostas diferentes para o Estado? Como é que a gente vai dialogar com a nossa base da ponta de vereadores que estão lá fazendo o seu trabalho, fazendo o seu mandato e muitas vezes descolado do processo estadual? É hora de a gente reforçar isso.
E pode ter certeza que, se depender da gente, o enfrentamento político vai sim ser a este grupo político de Alckmin e de Márcio França, que a gente enfrenta e vai continuar enfrentando, custe o que custar. Esse sistema não governará o estado de São Paulo nas próximas eleições. Esse é sim o nosso desafio. Às vezes eu faço um discurso inflamado, mas eu sou legal, viu, pessoal? Sou amado. Tem mais aí 45 segundos que eu também vou ceder, porque eu sei que o papo vai ser longo, mas... Perdível. Muito obrigado, pessoal. Queria poder falar um pouco mais de propostas, mas eu acho que, ao que cabe a mim, do ponto de vista de conjuntura estadual, é falar sobre o que eu vivo, sobre o que eu sinto e sobre o que eu espero da rede desde 16 de fevereiro de 2013. Então, um grande abraço para todos vocês. Dizer que a rede no estado de São Paulo vai ter deputado federal eleito sim, vai ter deputado estadual eleito sim, vai ter chapa de governo, de Senado. O que mais que tem? Acabou? E Vai ter presidente. E vai ter candidato à presidência da República. Eleita! Se você não colocou seu adesivo ainda, por favor, dirija-se à mesa e retire aqui com esses moços simpáticos do meu lado direito. Queria chamar Zé Gustavo, nosso porta-voz nacional, para fazer a fala de conjuntura. Muito obrigado por estar aqui, Zé. Seja bem-vindo à sua cidade, ao seu estado. Obrigado, Alê. Bom dia a todos e a todas. Bom dia. Vamos lá. Muito bom a gente estar aqui presente. Eu quero pedir desculpas pelo atraso, tive um problema pessoal, mas vai ficar tudo bem. Mas é um dia de celebração para nós, bastante importante. Eu quero cumprimentar a todos e a todas na pessoa da Alê, da Sheila e do Fernando, que conduziram a estadual junto com todos os outros membros da estadual com bastante força e vigorosidade. Quero cumprimentar o Lucas e ao Fred, que são da direção nacional. Então aqui o Fred é carioca, mas ele é legal. Tá com a gente. Já bem-vindo, Fred. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Mais ou menos ele é advogado. Ele é advogado, para piorar, ele é advogado. Além de Bom, e cumprimentar todos e todas que vieram da sua cidade. Aqui estou vendo gente lá, o Roberto, o Papa, o Piracicaba, Bebedouro, tantas cidades aqui que viajaram muito para estar aqui nesse dia, que para nós é muito importante. Por quê? Vou falar um pouco do olhar interno e depois vou para um olhar externo. Por que esse dia é importante? O Zisma, a gente poder... Essa nossa conferência vai escolher a nossa próxima direção estadual. Eu tenho certeza que todo mundo aqui tem ao menos uma crítica à estadual. Uma, vou ser generoso. E essa estadual foi escolhida em 2015, ainda antes do nosso registro. Às vezes a gente pensa na rede, né, um partido que tem uma importância, já tem vereador eleito, tem prefeito, vice-prefeito eleito, né, Zeituni? O Caio, mas nós somos muito jovens e essa direção foi eleita antes mesmo do registro do partido. Essa vai ser, Nácia, a nossa oportunidade de escolher uma direção que vai conduzir os próximos 2 anos e ter a responsabilidade de a gente fazer um adensamento ainda maior do nosso partido. Que vai ter a responsabilidade burocrática da gente resolver os problemas de filiação, de expansão para outros municípios e também política, como o Caio disse, de se posicionar politicamente no estado de São Paulo, que é um estado extremamente monopolizado por um campo político único, que não tem oposição. Nós temos a responsabilidade e a possibilidade histórica de fazer isso. Então, esse dia para nós, eu quero honrar a nossa história até aqui, desde 2013 que nós temos construído o estado de São Paulo, a rede no estado de São Paulo, com a densidade, né, Guto, que está lá desde o começo também. Com a densidade, nós escolhemos uma direção em 2013, depois nós escolhemos uma direção em 2015 para conduzir esse processo. Não é fácil, nós passamos pela eleição de 2014, a eleição de 2016 foi assim, muito em cima da hora, e todos nós somos heróicos de ter conseguido construir aquela eleição, e agora chegamos a esse momento que é um momento muito importante para nós. Politicamente no Brasil, a maior parte das pessoas tem se afastado da política, tem olhado para a política como algo negativo, algo ruim. Eu não canso de contar que minha mãe, as pessoas perguntavam para minha mãe o que seu filho faz, ela falava, ele está envolvido com política. Parecia que eu estava traficando drogas. As pessoas, em geral,
estão no sentido de se afastar da política. E nós aqui, todos nós, esse plenário lotado, estamos na corrente contrária, que é de construir um partido político e de se oferecer na política. Não é fácil, não é fácil. Esse tensionamento também vem para dentro. Então, a responsabilidade que nós temos de assumir para nós a responsabilidade de estar construindo algo, mostrar para as pessoas que a política é o caminho, é o único caminho, não a negação dela. Não dizer que é fora da política, porque fora da política só tem, enfim, são paus e pedras. Nós precisamos saber o que é a boa política. Eu particularmente, tenho estado nessa jornada do que é a boa política, né? Procurando pessoas, procurando ações que demonstrem para as pessoas, para a sociedade, o que é a boa política. No estado de São Paulo, nós vamos ter também a responsabilidade de apresentar um programa, um projeto de Estado na eleição do ano que vem. Todos os nossos candidatos a deputado estadual, a deputado federal, candidatos ao Senado, candidatos ao governo, temos a responsabilidade de debater no Estado todo e apresentar uma alternativa a esse Estado. Eu não vou repetir as palavras do Caio, que me contemplam muito, mas são 30 anos de um mesmo campo político, desde a redemocratização, é o mesmo campo político dominando a política no estado de São Paulo. Obrigado. Dominando a política no estado de São Paulo. E a gente sabe como acontece. Nós perdemos um prefeito assim aqui no estado. O prefeito foi pedir verba, o governador falou, tem 2 universidades para você aqui, para levar para sua cidade, só que você está no partido errado. É esse tipo de política que a gente vai coadunar? É esse tipo? Não. Nós temos que apresentar uma alternativa. Nós temos que discutir com a população. O Estado de São Paulo está acomodado. O poder que é o governo do Estado de São Paulo acua qualquer outra força política. Qualquer outra. Nós temos que ter a responsabilidade. Às vezes nós em São Paulo, eu falei isso lá em Guarulhos, no nosso encontro, a gente é muito prepotente e fica só discutindo as questões nacionais. As questões nacionais são fundamentais e precisamos discutir. Eu vou entrar nelas rapidinho daqui a pouco. Mas o estado de São Paulo é o nosso estado, é um dos estados mais ricos desse país. Nós temos 645 municípios, nós temos cidades altamente desenvolvidas e ricas, e nós temos a competência de debater um outro projeto de estado. Ontem nós estávamos discutindo as teses e víamos o que a educação no estado de São Paulo é. Um projeto de educação que está pensando em não formar pessoas que possam se emancipar, mas formar braço de trabalho. E olhe lá, progressão continuada e tudo mais, sem falar do ponto de vista da segurança, a polícia que mais mata nesse país. Nós precisamos nos posicionar firmemente. Quiseram vender, o Chitão está aqui lá de Piracicaba, quiseram vender quase todos os parques estaduais. E nós não conseguimos fazer um debate estadual sobre isso. Nós vamos ter que nos posicionar. Às vezes a gente fica também muito para dentro da burocracia, não resolvemos nem a burocracia e nem se posicionamos politicamente. É nossa responsabilidade como partido político. Seja bem-vinda, Bia. Beatriz, nossa vereadora de Araçatuba. Bom, dito isso, da nossa importância e responsabilidade com esse evento, da escolha da nossa próxima direção, que nós tenhamos uma próxima direção que consiga encontrar um caminho para resolver os problemas burocráticos e ajudar e potencializar um projeto político para o Estado, e da nossa responsabilidade como agentes políticos sensíveis que a política é o caminho, nós temos que começar esse debate agora. Muitas vezes a gente tem dificuldade de saber, mas o que eu posso fazer? Como que eu faço política? Esse é um debate que nós temos que fazer. Tem muita gente, o Virgílio ontem falando sobre o debate sobre recursos hídricos, sobre como que nós vamos construir as propostas que já tinham que estar aprovadas. Temos caminhos e acho que nós temos que ir para isso. Do ponto de vista nacional, nós vivemos praticamente uma política de terra arrasada, né? Resíduos sólidos. Resíduos sólidos, obrigado, Virgílio. Nós estamos vivendo uma política muito de terra arrasada. A decepção com o que está acontecendo na política, com a corrupção, a sensação das pessoas é que nunca houve tanta corrupção nesse país. A realidade é que, pela primeira vez, a gente está conseguindo punir a corrupção. E ainda bem que a gente está podendo punir. Pior era quando essas coisas aconteciam e a gente nem ficava sabendo. Hoje nós sabemos.
E temos que mostrar para a população que nós temos que fortalecer as investigações, nós temos que fortalecer a Lava Jato e pôr na cadeia esses políticos corruptos. Mas nós temos que pôr na cadeia, nós temos que aposentar essa velha forma de fazer política, do fisiologismo, da troca de cargos. Nós temos que fazer isso. E aí entramos na possibilidade da eleição do ano que vem, que dizem muito polarizada. Hoje, para mim, Lula e Bolsonaro são um cabo eleitoral do outro. E todo mundo fica falando, nossa, é Lula e Bolsonaro, é Lula e Bolsonaro. Gente, tem muito chão até lá. Tem muito chão até lá. Estava num debate outro dia numa universidade, alguém disse o seguinte, entre Lula e Bolsonaro eu truco, são 9 meses até a eleição, eu quero Marina presidente. Eu quero Marina presidente. E estou aqui, quero falar... Nós queremos. Eu estou aqui, quero colocar, já nessa minha fala, não combinei isso com ninguém, mas uma moção de apoio que nós aprovemos aqui para que Marina seja nossa candidata a presidente da República pela Rede de Sustentabilidade. A única pessoa que tem o crédito, a responsabilidade, o histórico político, pessoal, humano, que pode reunir as condições para fazer uma transição política nesse país, é uma pessoa chamada Marina Silva. Falam de sumida, falam de que ela não está participando, ao contrário, ela está trabalhando, atuando, e ela aparece como uma das melhores pessoas, está nos nossos quadros. E para nós, no estado de São Paulo, vocês sabem que não é fácil. Marina é uma preconceituada. Marina é negra, Marina é mulher, Marina é do Acre, Marina é cristã evangélica, Marina é pobre. E lá no interior, muita gente cria um monte de desculpa. Ah, mas ela é muito magrinha, ela não tem força. Isso é um tipo de preconceito velado, do qual nós, da rede, aqui no estado de São Paulo, vamos ter a responsabilidade de combater e levar as propostas que nós estamos construindo desde 2014. Marina reúne as condições, a rede pode ser esse partido e nós temos que trabalhar muito. Conversar com cada um das nossas cidades, conversar com o máximo de gente possível, envolver mais cidades dentro da rede de sustentabilidade no estado de São Paulo, porque eu tenho certeza absoluta que nós podemos alcançar uma eleição nacional e nós vamos apoiar e dar suporte à candidatura de Marina Silva. Por isso eu estou encaminhando uma moção para essa convenção, para que a gente aclame Marina Silva presidente. Quem concordar, por favor, aplauda. Brasil, para frente, Marina presidente. Brasil, para frente. Chama pra força. Mais forte, vai. Para frente, Marina presidente. Brasil, pra frente. Marina presidente. Brasil, pra frente. Bom, tá bom. Para eu encerrar, que já deu meus 10 minutos, eu quero